encerramento da campanha de missões, eu queria falar um pouquinho, acho que foi o primeiro missionário a ser registrado na Bíblia, sobre o profeta Jonas. Jonas foi um profeta diferente justamente por isso. Os profetas tinham como missão fazer o quê? Pregar, chamar o povo ao arrependimento lá em Israel e Judá. E Jonas, onde ele foi pregar como profeta? Onde ele foi chamar o povo ao arrependimento? Em Nínive, lá no primeiro império caldeu dos assírios, e era um povo que era inimigo cruel do seu povo. Então, ele foi um profeta muito diferente. Foi o primeiro registrado na Bíblia, pelo menos, que Deus disse, olha, sai daqui e vai para outro país para pregar naquele outro país. Mostrando assim que Deus estava preocupado com todos os povos. Não só com o povo de Israel, mas com todos os povos. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, justamente no livro de Jonas, profeta Jonas. Capítulo 3. Versículos 1 a 5. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Capítulo 4 agora, versículo 1. E depois versículos 10 e 11. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Versículos 10 e 11. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Eu comecei a ler aqui na palavra de Deus a história do profeta Jonas, a partir do novo começo que Deus lhe deu. Aqui de onde nós começamos a ler, a impressão que temos é que Deus deu a ordem de Jonas ir pregar lá em Nínive e que ele imediatamente teria obedecido. Mas não foi assim não. Não foi assim não. Se nós lermos o capítulo 1 e 2, nós vemos logo lá no início do capítulo 1, nós vamos ver logo no início do capítulo 1 que Deus deu a ordem ao profeta Jonas, e o que ele fez? Ele obedeceu? Não. O que ele fez? Ele comprou uma passagem
para um navio que ia justamente na direção contrária. Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive, no atual território do Iraque. E ele comprou uma passagem no navio para onde? Para Tarsis, atual Espanha. Direção completamente diferente do local para onde Deus tinha mandado ele pregar. Mas ele não era um profeta, ele não era um pregador da palavra de Deus. Por que ele fez isso? Ele não queria atender ao chamado de Deus. E ele estava lá dentro do navio, indo para a Espanha, no mar Mediterrâneo. O que aconteceu? Vocês conhecem, a maioria conhece a história. Houve uma grande tempestade. E durante a tempestade, o que Jonas fazia? Dormia o sono da alienação. Dormia o sono da alienação. Deus queria algo para ele e ele queria se distanciar de Deus. O versículo 3 do capítulo 1 diz que Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Ele não estava fugindo só do chamado que Deus lhe fizera. Ele estava fugindo do próprio Deus. Sempre que Deus chama alguém e esse alguém diz não, na realidade começa a fugir da própria presença de Deus, da própria comunhão com Deus. E Jonas estava lá no navio, dormindo esse sono da alienação, do afastamento da presença, da vontade de Deus. Interessante que tudo estava desmoronando ao redor dele, mas ele queria fugir de tudo, estava dormindo. Os marinheiros estavam apavorados porque o navio ia afundar e ele falou: olha, me joguem ao mar, porque essa tempestade é porque eu estou indo contra a vontade de Deus. Ele tinha consciência de tudo. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí os homens fizeram isso, jogaram ele ao mar. E o que aconteceu quando jogaram ele ao mar? Veio o quê? Um grande peixe. Muito bem, ninguém falou baleia, porque a Bíblia não fala baleia. Né? Tem aquelas historinhas, às vezes até desenho animado, faz, etc., que mostra uma baleia lá engolindo Jonas. A Bíblia não diz que foi baleia, não. Foi um grande peixe. Durante a Segunda Guerra Mundial, capturaram um tubarão enorme e quando abriram a barriga dele, a surpresa é que havia ainda um marinheiro ainda vivo dentro da barriga desse tubarão. Tubarão de uma espécie muito grande. Né? A Bíblia não diz que foi uma baleia, a Bíblia diz que foi um grande peixe. E quanto tempo Jonas esteve lá na barriga daquele grande peixe? 3 dias. E o que aconteceu lá? Ele orou e se arrependeu do seu pecado, de fazer-se de rebelde diante da ordem, diante do chamado de Deus. E aí, aquele peixe cuspiu Jonas na praia, e aí começa de onde nós começamos a ler. Deus falou segunda vez com Jonas, mandando ele a Nínive. E aí sim ele foi. Aí sim ele obedeceu o chamado de Deus. Olha, aí tem uma lição muito grande para nós. Se Deus está chamando alguém para pregar a palavra de Deus, se Deus está chamando um de nós para pregar a palavra de Deus, para ser um pregador da palavra de Deus especial, para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um ministro seu, não deve fazer que nem Jonas, não deve ir na outra direção, não. Tem gente que fica esperando que Deus mande o peixe. Ainda hoje, tem gente que fica querendo que Deus mande o peixe para engolir, para finalmente dizer sim ao chamado. E ainda hoje, às vezes a gente fica censurando Jonas, né? Às vezes a gente fica censurando Jonas, mas às vezes ainda hoje, o peixe vem, engole aquele que é chamado, e nem assim aquele chamado quer dizer sim.
e fica lá na barriga do peixe, e não ora, e não se arrepende, e continua na direção contrária ao chamado de Deus. Nós não devemos fazer assim não, meu querido. Se Deus está lhe chamando, diga sim. Não espere o peixe vir e fazer você passar por toda a aprovação para você dizer sim, não. Nós devemos atender ao chamado de Deus com presteza. Nós devemos atender ao chamado de Deus de imediato, com presteza. Nós não devemos titubear. Se Deus chama, nós devemos ir. Jesus chegando lá no Mar da Galileia, como é que ele chamou os seus primeiros apóstolos? Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eram pescadores, estavam ali com as suas redes, os seus barcos. Quando Jesus disse isso, o que eles fizeram? Imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. É assim, tem que ser com presteza, não como Jonas. Jonas só foi depois, mas foi, né? Mas demorou, teve que acontecer tudo aquilo, ele não teve presteza. Meus irmãos, nós devemos atender o chamado de Deus com presteza. Se Deus tem chamado você, se Deus tem tocado em seu coração, não fique enrolando, não. Não fica fingindo que não está ouvindo, não. Não fica inventando desculpas. Desculpas que não colam com Deus. Pode colar com você. Pode colar com você. Mas com Deus não cola, não, essas desculpas. Não fique inventando desculpas, não. Atenda ao chamado de imediato. Não faça como Jonas. E não fique esperando o grande peixe e a tempestade no mar, não. Atenda de imediato. Agora, outra lição muito importante que nós aprendemos aqui com esse chamado de Deus para Jonas, é que ele foi, pregou, nós lemos aqui o que aconteceu quando ele pregou em Nínive. Era um povo cruel, era um povo muito pecador e muito cruel. Os assírios eram uma grande potência militar da época, eles não tinham clemência dos prisioneiros, escravizavam, mutilavam, e muitos prisioneiros eram levados especialmente para serem mortos na principal praça da cidade. Dizem alguns registros da época que lá na principal praça da cidade eles tinham uma montanha grande de crânios dos vencidos que eles executavam, né? E estavam dando em cima do povo de Israel. E Deus manda Jonas pregar para esse povo. Olha, aos nossos olhos, aquele povo não se converteria não, né? Aos nossos olhos nós pensaríamos, coração muito duro, não se converte não. E talvez fosse esse o pensamento de Jonas. Bom, eu vim, passei por tudo aquilo, resolvi vir fazer o que Deus mandou, mas tudo bem, eu vou pregar e esse pessoal não vai se converter mesmo, não vai se arrepender mesmo dos pecados. Interessante, né? Um pregador que não queria que seus ouvintes atendessem a sua mensagem. Mais adiante a gente vê isso, né? No próprio capítulo 4 ele fala isso claramente. E aí ele pregou, percorreu toda a cidade, Nínive, a capital dos assírios, né, dos caldeus assírios, e pregou para todo mundo. E qual foi o resultado espantoso, inesperado? Aquele povo tão cruel, tão pecador, de coração duro, aquela geração toda ali daqueles caldeus em Nínive, se arrependeram de seus pecados. Versículo 5 do capítulo 3 diz que os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco. Isso para exteriorizar uma grande aflição de alma. A palavra que está no hebraico, que é traduzida por jejum, significa literalmente aflição de alma. Proclamaram uma grande quebrantamento, aflição de alma do povo por causa do seu pecado. Quem reconhece o seu pecado não fica simplesmente rindo, eu pequei, não. Quem reconhece o seu pecado se entristece, percebe
como está ofendendo a Deus. Os ninivitas, um povo de coração tão duro, tão cruel, mas eles creram em Deus, creram na pregação, e o versículo 10 diz que diante disso Deus fez o quê? Mudou seus planos. Deus não quer a perdição do pecador, Deus quer o arrependimento para poder perdoar o pecador. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. E foi por isso que Deus enviou Jonas lá àquela cidade. Porque se não fosse alguém lá pregar, eles não se arrependeriam. E aí seriam objeto do juízo de Deus manifesto na destruição daquela cidade. Por isso que Deus queria que Jonas fosse lá pregar. E eles se arrependeram, se converteram, e Deus então perdoou-os, porque eles mudaram o seu mau caminho. Versículo 10 diz isso. O arrependimento inclui essa tristeza, essa aflição de alma, e o arrependimento só é verdadeiro, só é completo, se há mudança de atitude, como aquelas pessoas que deixaram o seu mau caminho, como diz aqui o versículo 10. Esse negócio de ficar só na tristeza é remorso. Essa tristeza deve levar ao quê? Mudança de atitude. Aí é arrependimento realmente. Aí é arrependimento verdadeiro. E foi o que aconteceu. Mas aí o que Jonas fez? Capítulo 4, versículo 1 diz que Jonas ficou desgostoso e ressentido e orou ao Senhor pensando que Deus ainda mudaria seus planos, que Deus ainda destruiria a cidade de Nínive, porque ele estava pedindo. E é interessante que Jonas conhecia o caráter amoroso de Deus. Ele declara isso na sua oração a Deus. Versículo 2, ele começa a orar a Deus e dizia assim: eu não queria vir aqui pregar, porque eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor perdoaria. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui arrepender-se do mal não é que Deus tenha algo errado para se arrepender, não. Justamente é essa mudança de plano de não fazer mal àquele povo, porque ele havia se arrependido, né? Aí Jonas fez uma oração a Deus, uma oração toda errada. Às vezes a gente ora errado, né? Às vezes a gente ora pedindo coisas a Deus que não tem nada a ver com a vontade dele. Não adianta. Se a gente ora pedindo coisa errada, Deus não vai atender. Deus não atendeu essa oração de Jonas, não. O que ele fez? Aí diz aqui o texto que ele foi para uma colina. Versículo 5. Saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana. Se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ficou lá esperando. Bom, eu orei, pedi a Deus, falei. Pode ser que Deus resolva me atender e realmente destrua esse povo, inimigo do meu povo. E o que Deus fez? Deus deu uma lição em Jonas. Diz que de noite ele fez crescer uma planta tipo uma borboreira, que foi crescendo, cobrindo sua cabana, sua cabaninha e dando sombra. E ele ficou contente. Mas diz que aí na noite seguinte, Deus fez vir um bicho comer aquela planta e ela secou-se rapidamente. E aí Jonas ficou todo desgostoso, todo triste, por causa da morte de uma aboboreira. Foi então que Deus falou para Jonas esses últimos versículos que nós lemos no início. Deus disse: olha, você ficou triste por causa da morte dessa aboboreira, agora imagina eu, como ficaria triste?
com a destruição de todas essas pessoas e também dos animais. Olha, Deus se importa com os animais também, né? Deus também se importa com os animais. Deus fala de todas essas pessoas da cidade e também dos animais. E Deus diz, versículo 11: não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Olha, faltou compaixão, faltou amor a Jonas. Deus queria que Jonas pregasse e ensinou uma lição a Jonas, para que Jonas também tivesse compaixão, tivesse amor pelos pecadores, mesmo que fossem aqueles pecadores que fossem as piores pessoas do mundo. Às vezes nós olhamos para determinadas pessoas e é difícil sentir compaixão. Às vezes nós pensamos, o lugar dessa pessoa é no inferno mesmo. Mas Deus mostrou para Jonas que não é assim. Deus mostrou para Jonas que Ele tem compaixão, que Ele nos ama, que Ele ama a todos os pecadores, quer que todos se arrependam, para que todos sejam perdoados. E Ele é assim, meus queridos, que Ele quer que a gente atenda o seu chamado. Ele quer que Ele atenda o seu chamado, não por obrigação, não por causa do grande peixe, mas Ele quer que nós atendamos o seu chamado para pregar, por compaixão, com o mesmo amor que Ele tem pelas pessoas. Ele quer que a gente atenda o seu chamado com esse mesmo amor, com essa mesma compaixão. Você está sentindo o toque de Deus, o chamado de Deus? Deixa Ele também encher seu coração de amor. O que você sente quando vê uma criancinha pela rua e sabe que ela vai crescer, vai tornar-se responsável diante de Deus e estará condenada pelos seus pecados? O que você sente? O que você sente quando sabe que quase 1/3 da população do mundo vai morrer, vai dormir com fome? Quase 1/3 da população do mundo. O que você sente? E que além de sofrerem nesse mundo, sofrerão na eternidade, porque partirão sem salvação. O que você sente quando ouve falar que um tio muçulmano foi encarregado de executar o seu sobrinho porque ele se tornou cristão? O que você sente? O que você sente com tantas pessoas nas trevas, orando a deuses de pau, de pedra, sem conhecer o verdadeiro Deus, sem conhecer a salvação que há em Jesus Cristo? O que você sente sabendo que nesse instante mesmo morreram centenas, quem sabe milhares de pessoas, sem ouvirem da salvação que há em Jesus Cristo, partiram para o sofrimento eterno? Será que nós ficamos cegos, surdos, insensíveis diante de todas as coisas, de tantas dessas coisas? Os discípulos de Jesus estavam meio insensíveis. Jesus preocupado com a mulher samaritana, falando do evangelho para ela. E qual era a preocupação dos discípulos naquele momento? A barriga roncando. Uma mulher, coitada, infeliz, triste, a vida destroçada. Uma mulher que precisava da salvação da vida eterna. Jesus disse para ela que Ele tinha a água da vida eterna para dar para ela. E os discípulos estavam lá só muito preocupados com suas barrigas, que estavam roncando de fome, porque já passava da hora de comer. Jesus, em certa ocasião, falou: levantai os vossos olhos, alarguem sua visão, parem de olhar só para si mesmos, para o mundinho em que vocês vivem. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para colheita, para ceifa.
Meus irmãos, nós precisamos atender o chamado de Deus, movidos pela compaixão de Deus, movidos pelo amor de Deus, e não pelo grande peixe. Deus ensinou essa lição para Jonas. Deus está tocando no seu coração? Deixa Ele encher seu coração também de compaixão. E diga sim. Diga sim ao seu chamado. Olha, meus irmãos, nós vimos nessa campanha, ou relembramos, que alguns já sabiam, que há pelo menos 3.500 povos, culturas, etnias, ainda, que não ouviram falar de Jesus. E o trabalho missionário dos batistas brasileiros tem crescido. E, graças a Deus, os recursos financeiros têm aparecido, não é? E o que está sendo muito necessário agora são as vidas, as pessoas, os crentes dispostos a irem. Tão emocionante o final dessa apoteose, né? As pessoas chegando e dizendo, eu vou. Todo mundo se emocionou, mas nós vamos ficar só na emoção? Vamos ficar só na emoção? Emoção passa e não produz nada. Nós temos que tomar decisão. Se a emoção nos levar a decisões verdadeiras, então essa emoção foi boa, veio de Deus. Mas se nós ficarmos só na emoção, não tomarmos decisões, atitudes, não levantarmos, não formos realmente, e aí? Vamos atender o chamado. Não vamos ser relutantes como Jonas, mas vamos atender com prontidão o chamado de Deus. Não vamos ser insensíveis como Jonas, mas vamos aprender a lição que Deus ensinou e responder a esse chamado por amor, por compaixão e com os corações sempre cheios de amor, de compaixão. Que Deus nos abençoe. Vamos atender a esse chamado. Nós vamos cantar um hino que é um desafio a isso. Que é um desafio a realmente irmos. O hino diz, eu irei, tratarei teu povo com amor. E eu queria chamar, para vir aqui à frente enquanto cantamos o hino, aqueles irmãos que disseram sim para irem fazer trabalho missionário lá em Itamonte, durante esse feriado. E os outros também que têm ido também normalmente nas outras ocasiões. São irmãos que estão indo já um pouco mais distante, estão indo a Itamonte, né? Têm renunciado a finais de semana, feriados. Venham aqui para cantarmos esse hino junto. Queria chamar também o Salomão. Salomão vai ser uma espécie de missionário. Tive conversando com ele, falei, Salomão, sei lá, será que Deus não tem coisas para você fazer aqui? Será que você tem que ir mesmo? Salomão falou assim, eu estou orando, pastor. Eu acho que Deus tem algo para eu fazer lá também. Então, Salomão não está indo para Nova Orleans, não é só por causa da carreira profissional, não. Deus vai usar ele lá, Nova Orleans. Venha também, Salomão. Não é? Ele está indo para uma cidade que é famosa nos Estados Unidos pela sua corrupção, pela sua depravação. É uma cidade cheia de voodoo, cheia de macumba, cheia de prostituição. Salomão está indo para lá. Salomão vai fazer diferença. Deus vai usar Salomão. Salomão vai ser um missionário lá, né? Vai ser um missionário lá. E eu não sei se tiver mais alguém que queira ir, que Deus esteja tocando no coração, que queira ir para algum lugar, não sei aonde, para onde. Não sei ainda para onde, pastor, mas eu estou sentindo que Deus quer que eu vá. E eu tenho, já há algum tempo, o desejo no coração de Jacuba.
E essa semana eu preenchi foi a resposta às orações desde há 10 anos já, né? As portas estão se abrindo em Cuba e a Junta de Missões Mundiais tem um projeto no mês de outubro em Cuba e eu me inscrevi. Projeto de pregação e de formação dos vocacionados para o ministério. Me inscrevi. Não sei se eles vão me selecionar. Não sei se eu vou prestar para ir, né? Mas os irmãos orem nesse sentido, e se eu não for selecionado, orem pelos que vão também. E quem sabe você pode ser um voluntário assim também, temporário no campo missionário. Vai lá no site da Junta de Missões Mundiais, tem vários lugares, várias oportunidades. Atenda ao chamado de Deus, né? Vamos cantar junto esse hino. E se você está sentindo também o desejo de ir, não sabe para onde ainda, nem quando, nem como, né? Mas venha, atenda com presteza, com amor, o chamado de Deus. Convido a igreja a se colocar de pé para o cântico desse hino.